moçada, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a professora Cíntia, da área de linguagens, e estou aqui para te dar dicas valiosas para as segundas fases dos vestibulares. Você está aí, que fez o Enem, agora precisa se preparar para as segundas fases? Bora comigo, nós vamos estudar bacana aqui, algumas dicas ali quentes. Olha, mas vou te fazer um convite, hein? É muito bacana você visitar o site do aprenderflix.com.br. Também lá nas redes sociais, @aprenderflix. Lá tem de tudo, gente. Vocês vão gostar, vocês vão curtir, cursos completos. Mas vamos lá para as dicas então? Bora lá, vamos embora que nós vamos agora analisar como é que se porta, qual é o perfil dos grandes vestibulares aí na segunda fase. Você quer ver uma coisa? A FUVEST, por exemplo. A FUVEST tem um jeitinho específico. Na área de linguagens, veja só, gramática e interpretação de texto, o que é que predominam? Predominam as questões semânticas. Olha só. E aí, até coloquei aí para vocês, ó, dá uma olhadinha aí. Olha que bacana, cai muito essa questão de sentido de um vocábulo, de uma expressão, né? Vocês sabem, interpretação de texto é tudo no vestibular, segunda fase, né, galera? Então, caem também as figuras de linguagem. Para você identificar se é uma metáfora, uma antítese, ou mesmo para você dar aquela explicadinha, né? Como é que se forma a ironia ali no texto, é muito bacana, por isso fique atento. Bom, o que mais da FUVEST, hein, gente? Na área de linguagens costuma cair pra caramba, e olha, nessa primeira fase não caiu, então tem toda a chance de cair, que são os tipos de discurso, né? Passar o texto do discurso direto para o discurso indireto, ou mesmo, gente, identificar o discurso indireto livre. Galera, é isso aí, fica atento. Bom, e a gramática, Cíntia? A gramática, gente, FUVEST pede menos gramática, mais interpretação, né? Mais semântica. Tudo bem, mas a gramática tá lá também. O que é que cai, hein? Costuma cair vírgula, as aspas, então a gente diz aí a pontuação, né? O uso das aspas, da vírgula, se a vírgula mudou o sentido ou não, bacana você saber. E a concordância? Concordância verbal. A FUVEST já pediu, inclusive, para você ir lá justificar por que o verbo está no plural. O verbo está no plural, ele concorda com o sujeito, bora procurar esse sujeito porque aí está a justificativa, beleza? Fica atento. O que mais, hein? Bom, além disso tudo, a FUVEST costuma pedir assim, olha, para você relacionar uma linguagem, um texto com linguagem verbal e o texto com linguagem não verbal. Vamos lembrar? Linguagem verbal é quando só tem palavra escrita e não verbal é quando eu tenho imagem. Lembra disso? Bom, então é isso aí. Bora lá então ver um exemplo a respeito. Vamos ver um exemplo, gente? Só um minutinho. Isso. Olha só o exemplo que eu coloco aí para vocês. Dá uma olhadinha na imagem. Aqui a gente tem um texto sincrético. O que é isso, texto sincrético? É quando mistura a imagem e o texto, a palavra escrita. Então tem os dois, que pode ser uma tirinha, uma foto, um cartaz. Aqui era a capa de uma revista, da revista Super Interessante. Pois é, e ela tratava das questões psíquicas, psicológicas, mas veio escrito assim, olha essa imagem, gente, paranoia. Olha que interessante, a FUVEST muito sagaz, né, gente? Vocês estão acostumados com a FUVEST? Pois é, então, ela acabou pedindo aqui, ó, olha lá, que o aluno olhasse para essa imagem, visse ali o escrito e analisasse. Indique o duplo sentido presente na manchete da capa da revista. Explicitando, essa palavra é chave, hein? Explicitar é deixar claro, né? Deixar evidente, evidenciar os elementos linguísticos utilizados. Quando ela pergunta elementos linguísticos, chuchu, você precisa falar de gramática, hein? Ela está pedindo coisa ali da norma culta, da gramática, né? Então, olha lá, o duplo sentido, ok. Mas veja, olha, só o escrito, né? Eu não tenho duplo sentido, mas pelo som eu tenho. Porque imagina, olhando a imagem, paranoia. Mas eu também posso ler paranoia. Ou seja, estou conversando, né, comigo mesmo e pedindo para esses pensamentos ruins, que a gente diz noia, né? Que eles parem de acontecer, entendeu? Olha que bacana, gente.
Então assim, olha, é isso que você precisa ficar atento. Isso não só para a FUVEST, qualquer segunda fase, gente. É isso aí, a semântica, a interpretação de texto, a linguagem verbal associada à não verbal. Beleza, ambiguidade aqui no caso, né, gente? Que ambiguidade é semântica. E na letra B, gente, olha só, explique como a imagem e o texto se combinam na construção do sentido. Ué, como assim, Cíntia? O que a FUVEST está pedindo? Ô, gente, tá pedindo para você, ó. Você viu que na cabeça veio um emaranhado de fios ali, ó, para mostrar o quanto às vezes pensamentos ruins, difíceis atrapalham a nossa mente, né? Traz problemas, questões psicológicas para nós. Então era para você falar desse fio emaranhado aí, o que ele representa, né? E a pessoa está sentada numa cadeira ali, possivelmente fazendo parte de alguma terapia, né? Tem muito indicativo disso, então você tinha que só associar, beleza? Mostrar que o emaranhado de fios indica essa questão psicológica e ali a pessoa está possivelmente fazendo um tratamento terapêutico, buscando uma solução para esse problema psicológico. Beleza, gente? Beleza, então, veja, para eu te provar que a FUVEST, não só a FUVEST, né, mas a segunda fase dos vestibulares, ela acaba mostrando muito, trabalhando muito com a imagem, eu coloquei ali um FUVEST 2019. Então veja, 2020, 2019 está lá, linguagem de novo, linguagem verbal e linguagem não verbal. Você tem que lembrar também do sentido denotativo e o sentido conotativo. Lembra disso? Dá uma relembradinha aqui, ó. Sentido denotativo é aquele que é literal, ao pé da letra, né? Então é aquele que, do primeira vez que você vê, já tá lá. E o conotativo é o escondido, figurado, certo? Metafórico, né? Essas palavras são importantes, hein, gente? Então, olha só o que apareceu. Escravidão no Brasil não é analogia, é realidade. Forte nessa imagem. Essa imagem, ela aparece numa campanha, é isso aí, do Ministério Público. E aí, o que a FUVEST pediu? Pediu para relacionar essa frase aí que eu te falei, escravidão no Brasil não é analogia, é realidade, com a frase que aparece no Código Civil, reduzir alguém à condição análoga à de escravo. Então, não é proibido qualquer empregador que tenha um funcionário, né, em condições subhumanas, ou que receba pouco salário, ou nem salário nenhum, que não tenha condições boas de trabalho, ele é passível de pena, gente. Pois é, isso está lá no Código Civil, que a FUVEST inclusive trouxe, certo, gente? Beleza, então era para você associar, olha lá, relaciona a frase do anúncio publicitário ali, da campanha, com a frase do Código Civil. E aí, como é que você vai relacionar? Sabe o que parece? Como o Código Civil fala dessa questão de trabalho análogo à escravidão, né? Parece que o código dá uma amenizada, mas ali a publicidade na amenizada não, gente boa. Inclusive, meio que confronta, ó, escravidão não tem nada de analogia, é realidade. Então a gente precisa combater isso aí, né, gente? Isso é verdade. Bom, é isso, gente. Tá vendo que a FUVEST ela vai nessa pegada, né? A Unicamp também, a VUNESP, de interpretar a imagem, né? O texto sincrético, que é aquele que tem a linguagem verbal e a não verbal. Beleza? E ela inclusive pediu para você olhar por que o fundo é negro e o escrito ali é realidade, tá numa cor mais clara, branca. Então veja, para associar exatamente isso tudo, né? A imagem com o escrito. É isso aí, gente? Bora lá? Bom, espero que vocês, né, estejam aí pegando. É isso, você tem... E olha uma coisa legal, gente, vocês precisam resolver prova de segunda fase. É muito importante fazer isso, sabia? Isso ajuda pra caramba. Você quer ver uma coisa de gramática, né? Tipo de discurso. Cai na VUNESP, cai na Unicamp, cai na FUVEST. Dá uma olhadinha nessa questãozinha. Vem comigo lá na questão da FUVEST. Reescreva o trecho
Eu quero explorar e experimentar diferentes partes da natureza, mas eu não gosto do deserto, sinto muito pelas plantas. Empregando o discurso indireto e fazendo as adaptações necessárias. Ô, gente boa, ó, discurso direto, indireto livre, precisa saber, precisa se informar. Vamos lembrar? Discurso direto é a fala direta ali do personagem, que é marcada por aspas ou por travessão. Beleza? Então, esse texto aqui, né, entre aspas, é um discurso direto. E o que é que a FUVEST quer? Que você transponha, faça a transposição do discurso direto para o indireto. E aí, gente, vocês têm que lembrar, eu sempre preciso me referir a alguém no discurso indireto. Então eu vou usar a terceira pessoa. E aí eu vou me referir a essa pessoa e reproduzir o texto, o discurso que ela usou antes. Então o tempo verbal vai mudar. Olha só, se eu estou, ó, eu até coloquei uma tabelinha bem legalzinha aí para você, ó. Se eu estou, por exemplo, no discurso direto, que é a fala, no presente, qual o tempo verbal que eu vou usar no discurso indireto, a hora que eu for transpor? Ah, tem regra, gente. Presente vai passar para o pretérito imperfeito. Aquele do ava, ia, entendeu? Falava, andava, partia, vendia. Pois é. Você quer ver? Eu até coloquei um exemplo para a gente se localizar. A anfitriã perguntou, quem está aí? Olha lá, discurso direto. Quem está aí? Veja, tem um localizador, o aí, tem o está, o verbo no presente, esse quem, pois é, como é que eu vou transpor isso? Então, bora lá. A anfitriã perguntou quem estava ali. O aí vira um ali, porque imagina, eu estou reproduzindo isso aqui num outro momento, então eu tenho que dizer que é naquele lugar ali, certo? E usar a terceira pessoa, como eu te falei. Ela, a anfitriã, perguntou quem estava. Estava é pretérito imperfeito. Belezinha, gente? Então, ó, presente vai para o pretérito imperfeito no discurso indireto. E tem mais tempo verbal? Tem, chuchu, tem pra caramba. Se eu usar no futuro, por exemplo, né, eu vou passar para o futuro do pretérito, assim, ó. Ele esbravejou, não sairei do carro, ou não vou sair do carro. Como é que eu transponho isso para o discurso indireto? Então, ele esbravejou que não sairia do carro. Lembra, ó, sairei virou sairia. Ah, eu senti, mas se aparecer não vou sair, aí você vai colocar não iria sair, tá? Não tem problema, aí o sairei ou vou sair, não tem problema, tem que transpor. Agora, ó, tem que colocar no tempo aí indicado, beleza? Só mais um e a gente fecha a história do discurso, vai. Pretérito perfeito, sabe aquela ação acabada? Falei, viajei, vendi. Ah, então, como é que vai virar o que o pretérito perfeito? Vai virar o mais que perfeito. Lembra aquele durar, viajar, a falar, a vender? É esse aí. Esse aqui é puxado. Ó, gente, FUVEST gosta disso, hein, gente boa? É isso aí. Olha lá, ó, já esperei demais, retrucou. Então, ele ou ela retrucou que já esperara. Esperara é pretérito mais que perfeito. Posso usar assim, tinha esperado? Pode, gente. O tinha esperado é a mesma coisa que esperara. É uma maneira mais composta que a gente usa hoje, né? E que equivale a esperar. Então, gente, como é que ficou agora lá a questão da FUVEST? Ó, eu quero explorar, experimentar diferentes partes da natureza, mas eu não gosto do deserto. Sinto muito pelas plantas. Você viu que está no presente? Você viu que está no eu aí, ó? Então você vai colocar, olha lá no texto, gente, tá lá, é uma mulher que está falando, então você tem que usar ela, tá? Ela disse que, tá? Pera lá, ela disse que, eu quero, tá? Ela disse que queria, isso, porque quer é presente, queria, pretérito imperfeito, igual a gente viu na tabela. Que queria explorar, experimentar diferentes partes da natureza, né? Mas ela não gostava de quê? Do deserto. Sentia muito pelas plantas.
tá? Não fique com medo, sabe? É tabelinha, chuchu. Aqui, ó, é tabelinha e você precisa guardar. Presente, pretérito e imperfeito. Beleza? É isso aí. O verbo no futuro vai para o futuro do pretérito. E o pretérito perfeito, né? Ação acabada, vai para o mais que perfeito. Aquele durar, aquele do tinha, esperado, tinha falado. Certinho? Bom, então com isso a gente fecha aí a questão da FUVEST. Mas bora lá que tem mais vestibular. É Unicamp, gente. Tem um perfilzinho lá, pouquinho diferente, entendeu? Também cai semântica, né? Também cai essa questão do linguagem verbal e não verbal, também. Veja que você estudando para você está estudando para todo mundo, mas tem umas coisinhas assim específicas da Unicamp. Sabe que a Unicamp adora quando algum neologismo ocorre, ou um texto jornalístico, e foi muito bacana que nessa Unicamp de 2020, eles haviam passado o filme, você deve ter visto, Bacurau, e aí fizeram uma brincadeira, né? Inventaram o verbo bacuralizar. Olha que massa, Bacurau, bacuralizar, né? Você já de cara, né, chuchu? Você já olha ali, Bacurau mais izar, virou verbo. É isso aí. Mas olha o que a Unicamp faz. Acompanha aí comigo, ó. Explique por que bacuralizar é um neologismo, olha lá. E qual o processo de formação. Isso. Então, bora, pensa comigo. Unicamp pede muito sentido, semântica. Ela vai pedir gramática? Opa, aqui é processo de formação. Você tem que lembrar que a gente tem derivação e composição. Lembra lá? Derivação prefixal, coloquei um prefixo antes do radical. Derivação sufixal, coloquei um sufixo. Ismo, isar, mente, mento, né? Agem, tem vários, né? Tivo, né? De criativo, vários sufixos, beleza? E já tem mais outros, né? Derivações, tem própria, regressiva e na composição, quando eu junto mais de um radical. Se eu juntei mais de um radical e não mudei muito a palavra, o que é isso? O que é isso? Aí já é composição por justa posição. Agora, se eu juntei um radical e outro radical e muda muito a alteração fonética do tipo planalto, né, plano alto, tem uma perda aí fonética, aí eu vou ter uma composição por aglutinação. Mas, gente, ficou fácil, vai. Bacuralizar não é bacural mais izar, né? Aí, chuchu, colocou só o sufixo. Então, a palavra derivou de bacural, derivação sufixal. Tranquilo, gente, tá vendo só? Você vai pegando a manha, entendeu? É isso aí. O que mais que pediu desse textinho aí do bacuralizar? Também pediu para você criar uma palavra. Gente, olha essa Unicamp. Criar um exemplo, né, de uso do bacuralizar para cada significado que o quadrinho ali trouxe. E por que bacuralizar, pelo significado ali do quadrinho, que a pessoa que inventou, é autogovernar-se em comunidade, fazer a própria gestão dos recursos e serviços que deveriam ser oferecidos pelo Estado. Veja, as pessoas ali se reunirem para agir, era para o Estado agir, mas ali as pessoas que se reúnem e tomam essa atitude. E a acepção 2, né, que a acepção é significado, é entrincheirar-se em suas comunidades como forma de defesa à máquina de matar do Estado. Imagina as pessoas se juntando, se entrincheirando para se defender do Estado. Olha que loucura! Pois é, isso tudo tá ali dentro do filme também, né? Quem viu, manja. Pois é, e aí, como é que você ia responder isso, né? Dá para inventar, né? Mas olha só, vamos supor que você tem um problema de água na sua cidade, né? Aí a população bacuralizou-se, tá vendo, ó? Para resolver a questão da água. Bacuralizou-se, quer dizer, se juntou e se autogovernou. Olha que massa, ficou boa essa frasezinha aí que eu criei para vocês, tá? E essa outra do entrincheirar-se? Os cidadãos daquele vilarejo
se bacuralizaram para enfrentar a polícia violenta, né? Quando tem abuso abuso policial, entendeu? Abuso nesse sentido de violência, tá? Aí, ó, também deu para colocar. Então é isso, ó, criar frases, analisar a palavra, o sentido dela, o neologismo, que é a palavra inventada, isso tudo despenca, né, Chuchu? Despenca lá na Unicamp. Belezinha? Ó, isso todo vestibular de segunda fase. É nessa pegada aí de interpretar, analisar e olha, sempre olhando a palavra ou vocábulo no contexto. É isso aí, você tá de boa. Olha lá, ó, coloquei ali para você também, ó. Uso de tempo verbal, o neologismo, a ambiguidade, olha só. Que mais? Figuras de linguagem. Dê uma olhadinha, dá uma revisadinha nas figuras. Metáfora, ironia, antítese, elas são hipérbole, elas são muito recorrentes. Sério mesmo. E com relação aos textos, né? Sempre comparando textos, né? A Unicamp gosta disso. Analisar, comparar a temática, o sentido literal ou não literal, beleza? Bom, então prossigamos ali, ó. Bora lá. Olha que bacana essa história de comparar, gente, boa. Olha isso, comparar textos. Você vê, aqui eu tenho duas músicas do Caetano, elas têm significados muito diferentes, mas o que é bacana, a Unicamp quer que você saque aí, ó, que você tenha uma sacada. Qual que é a sacada? Tem a música ali Menino do Rio, que é lá da década de 80, 79, e tem uma música mais recente ali da década de 90, que é o Haiti. E tem duas frases que a Unicamp destaca e pede para você. O Havaí seja aqui. A outra frase, o Haiti é aqui. Então, quando você dá uma olhadinha na música, lá com calma, bonitinho, né? Menino do Rio, lembra dessa música? Já ouviu falar? Ah, você já ouviu falar, sua mãe já ouviu falar, certamente. Menino do Rio, calor que provoca arrepio. Dragão tatuado no braço, calção corpo aberto no espaço, coração. De eterno flete, adoro ver-te. O Havaí seja aqui. Gente, quando há uma referência ao Havaí, você vê que ali é uma vida mais leve, um sonho de vida, que é você poder surfar, que é para você poder curtir a natureza, o rio, o mar, né? E aí viver uma vida bacana, assim, né? Leve. Certo? É isso aí que preconiza ali o Menino do Rio. Beleza, mas o Haiti? Ah, aí é outra pegada, hein, galera? Aí já é uma pegada ali social. Por quê? Porque tem a questão ali do Carandiru, o massacre do Carandiru, em que 111 presos morreram, e aí aqui o Caetano já vai deixar assim, ó. E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo, diante da chacina, 111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase brancos. E ali ele vai relatando uma situação muito caótica do sistema prisional e termina. E pobres são como podres e todos sabem como se tratam os pretos. Pense no Haiti, reze pelo Haiti. O Haiti é aqui. Aí ele vem, o Haiti não é aqui. Pois é, gente, olha só, nossa, bacana isso aqui. Interpretação ali, ó, jogada sua. Como é que você faz, né? Sempre olha em quanto tempo o texto foi feito, quem fez, né? Você sabe que o Caetano tem uma pegada social, ele fala muito de temática crítica social e olhando para os dois, qual que critica socialmente? O segundo, há uma crítica ao sistema prisional, há uma crítica à desigualdade. Não é isso aí? Então olha só o que ela perguntou, explique como o uso do verbo ser define as posições, porque a hora que ele fala o Havaí seja aqui, eu tenho o verbo ser no presente do indicativo, seja, que ele seja, beleza, o Haiti é aqui, é o verbo no presente do indicativo, então eu tenho o outro presente do subjuntivo, o seja, e esse aí, o Haiti é aqui, é presente do indicativo. Tem diferença? Todo mundo que estudou lá verbo sabe, né, gente? Presente do subjuntivo, uma ideia de desejo, de possibilidade, é um fato da possibilidade. Já o
é um fato da realidade, do fato certo. Certo? Beleza? Então essa é uma realidade, a realidade cruel da desigualdade. E o Brasil é muito parecido com o Haiti nas questões de desigualdade. Então você podia mencionar isso aí, inclusive, tá? Mas forte era falar. Primeira frase está no presente do subjuntivo, ideia da possibilidade. Segunda no presente do indicativo, ideia do fato certo. Beleza? E menciona a desigualdade de um e a vida mais sonhada ali do outro. E aí, olha só a letra B. Olha só o que a Unicamp pede na letra B. Vamos ver lá, olha lá. Explicite, acompanha comigo, as duas visões dos compositores ao dizerem, olha só, dentro da música 2 tem duas frases, né? Os compositores, o Caetano e o Gilberto Gil. O Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. Então, na hora que você, aluno, dá aquela olhada, você pensa assim, poxa, mas por que ele afirma e depois ele nega? Ah, aqui você tem que estar com a sacada. A hora que você lê o texto, por isso que assim, ó, vou ler o texto e ficar atento ali na pergunta. Sempre leia a pergunta primeiro, para você já ir ao texto preparado para essa pergunta e onde está a resposta, entendeu? E aí, eu tenho uma afirmativa e depois eu tenho uma negativa, mas o Brasil é ou não é o Haiti? Então, ao falar do sistema prisional, da desigualdade social, o Brasil é igual, é uma metáfora. O Brasil é igual ao Haiti, certo? Tem muita desigualdade. Mas, em termos literais, né, sentido denotativo, o Haiti é um país e o Brasil é outro. Então, por isso que há a afirmação e depois a negação. Então, aí que você tinha que prestar essa atenção, tá? É isso. Então, as visões são essas. Há uma visão de que o Brasil é uma metáfora, né? O Brasil é igual, parecido, semelhante nas questões socioeconômicas, mas são países diferentes, então por isso que denotativamente ou literalmente não é o mesmo país. Belezinha? Bom, e aí, gente boa, agora a gente vai finalizando com a VUNESP. Eita, que eu gosto desse vestibular também, hein? Bom, a VUNESP, ela já tem uma carinha mais teórica, gente, é isso aí. Ela, na área de linguagens, pede lá gramática, pede uma questãozinha, algumas questões formais ali de poesia, de literatura, então você tem que ficar atento. Para a VUNESP, o que é que costuma cair? Acompanha meu raciocínio ali, ó. Relacionar textos, quanto a temática, o gênero textual, a figura de linguagem de novo, você viu? E na gramática? Aí na gramática cai muito conjunções, os pronomes, né? A quem o pronome se refere, além da vírgula e verbo, voz passiva, voz ativa, nossa, VUNESP adora. Outra temática muito importante que acaba sendo pedida muito nas primeiras fases são as variantes linguísticas, mas a VUNESP também pede na primeira e na segunda variantes linguísticas, lembra? Que é o fato de você ter a linguagem coloquial ou a norma culta, então a VUNESP vai te pedir uma marca da linguagem coloquial. Você vai lá no texto e procura, a linguagem coloquial é espontânea, que não segue a gramática. Mas a norma culta já é aquela que segue a gramática, a concordância, a regência, certinho? E aí, para finalizar, eu trouxe um exemplo. Olha só, lá na VUNESP, olha que bacana esse texto. É um poema do Manuel Bandeira. Nossa, Manuel Bandeira cai pra caramba, né? Em todo vestibular. E ele é um poema de primeira fase do modernismo, isso ia te ajudar. Então veja, ó, para todos os vestibulares, segunda fase é importante você olhar as condições de produção do texto. Que isso? É olhar quem produziu, Manuel Bandeira, se ele tiver, o escritor ou a escritora estiverem atrelados a um movimento literário, é importante, se é modernismo, romantismo, realismo, né? E olhar o gênero textual, né? Que gênero é esse? É um gênero de caráter narrativo ou é de caráter argumentativo ou dissertativo? É importante você olhar. E foi isso que aconteceu. A VUNESP pediu, nesse texto aqui do Manuel Bandeira, dá uma olhadinha no texto, ó, poema tirado de uma notícia de jornal, olha, deixa, né? É um poema, mas tem cara de notícia.
João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Ah, João! Pois é, aí você começa, você viu que, por que é uma notícia de jornal? Porque, né, esse indivíduo, esse cidadão, né, teve lá a sua rotina e acabou morrendo. Então isso é retratado, né, é uma questão policial e isso vai para o jornal. Beleza, então o Manuel Bandeira ele inova, porque imagina, na década de 20, 30, ninguém fazia isso, pegar um fato, né, que parece uma notícia de jornal e transformar em poema, para mostrar a liberdade que o texto tem que ter, que a poesia pode ter ali no contexto do modernismo. E muitas outras coisas bacanas vão aparecer. Por exemplo, olha, o João Gostoso, né? Não tem um sobrenome, tem um adjetivo como sobrenome. Não é um sobrenome, isso é uma marcação. Mas ele mora no Morro da Babilônia e num barracão sem número. Veja, ele não tem uma identidade pelo fato de não ter um sobrenome ali corriqueiro, né? Pereira, Silva, Nogueira, e ele também mora num barracão sem número. Olha a falta de identidade pelo fato de não ter um número marcando. Então veja que ele está em condições socioeconômicas desfavoráveis. Então falar no morro, no barracão sem número e não ter a identidade, João Gostoso, ixi, indica muita coisa, né, gente? Isso a VUNESP pediu, era para você analisar o gênero também. Por que esse poema não é um gênero lírico? Né? Porque ele não fala da emoção, mas ele fala da crítica social. Ele é um poema de crítica social. É isso aí, gente boa. Então, olha só, para a gente finalizar, o que é que você precisa? Analisar bem os textos, porque a interpretação cai pra caramba, as condições de produção, e analisar a gramática também em função do contexto, certinho? Desejo a você uma segunda fase promissora, que você se dê muito bem. E ó, vai lá no Aprenderflix, vai lá nas redes sociais, no @Aprenderflix, que você vai ter muito mais coisa, beleza? Fique com Deus e até mais. É isso aí, galera. Eu sou a professora Cíntia e se você quer mais conteúdo e quer continuar aprendendo e se aperfeiçoando, siga no YouTube e Instagram, @Aprenderflix. E para ver cursos disponíveis, acesse aprenderflix.com.br. Até mais!